Bom dia, meus queridos alunos do nono ano A. Aqui é o professor Dilon Pimentel, professor de ciências de vocês. Hoje, dia 7 de julho, entramos para a nossa 7ª semana de aula. E hoje, professor, o que é que nós vamos estudar? Bem, nós vamos estudar essa pergunta aqui principal: do que a matéria é feita? Afinal, tudo que existe é feito de quê? Eu acho que vocês devem lembrar, quando a gente ainda estava tendo aula presencial, inclusive em algumas aulas também gravadas, que a gente falou muito sobre esse danadinho aqui, né? O átomo. Tudo que existe é formado por essa pequena estruturazinha chamada de átomo, né? Existem vários tipos de átomos diferentes, certo? Que eu vou chamar de elemento químico. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, por exemplo, eu tenho o átomo de oxigênio, é o elemento químico oxigênio. Eu tenho o átomo do ferro, é o elemento químico ferro. Eu tenho o átomo do hidrogênio, ou seja, o elemento químico hidrogênio, certo? Eu tenho o átomo do ouro, né? Então eu tenho o elemento químico ouro, né? E quando é que começou essa... Quem foi que pela primeira vez falou esse termo átomo? Na verdade, isso aconteceu há muito tempo atrás. Se a gente fizer as contas aqui, vai dar pelo menos uns 2.500 anos atrás, por um filósofo e matemático chamado Demócrito, né? Cientista e matemático grego, formulou a ideia de haver um limite para a pequenez das partículas. Ele achava que as partículas não podiam ser infinitamente pequenas. Ele achava o seguinte: pelo próprio raciocínio, já que ele não tinha nenhuma ferramenta ou instrumento há 2.500 anos atrás que permitisse a ele testar essa ideia. Na verdade, o que ele teve foi uma ideia. A ideia de que as partículas elas deve ter um limite para o seu tamanho. Elas não podem ser infinitamente pequenas. Dizia ele que elas se tornariam tão pequenas que não mais poderiam ser divididas. Por isso ele chamou de átomo. Átomo é essa palavra grega que quer dizer indivisível, aquilo que não pode ser mais dividido. Então, se eu pegar, por exemplo, uma caneta, posso quebrar ela em 2 pedaços. Posso pegar um desses pedaços e quebrar em 2 de novo. Posso pegar um desses pedacinhos cada vez menor, quebrar de novo e quebrar e quebrar. Será que eu iria ficar infinitamente quebrando? Mesmo que eu não pudesse enxergar mais, colocasse lá no microscópio e fosse quebrando no meio. Ele achava, pela ideia dele, que você ia chegar num momento que você ia chegar na menor parte da matéria, que ele chamou de átomo, que quer dizer aquilo que não pode ser mais dividido, indivisível, né? Então, o modelo atômico, quando eu falo modelo atômico aqui, eu quero falar o seguinte: Demócrito sabia que a matéria era constituída por partículas que não poderiam ser mais divididas, que ele chamou de átomo. Vários cientistas apareceram com modelos para tentar explicar como seria o átomo. Na verdade, quando eu falo modelo, é uma ideia de como seria o átomo. Já que ninguém conseguia ver ele, então começaram a fazer modelos de como ele deveria ser, né? Vários cientistas apresentaram modelos diferentes, né? Entre eles Ernest Rutherford. Teve antes dele, teve Dalton, né? Teve outros também. A gente depois vai estudar cada um deles, ok? Como foi que chegou nesse modelo atômico. O modelo atômico mais aceito até hoje, né, o que deu uma ideia maior de como é o átomo, é o modelo apresentado por Ernest Rutherford, que ele morreu em 1937. E ele sugere que o átomo apresenta o aspecto de um sistema planetário. Por esse motivo, ele é chamado de modelo planetário ou de modelo de átomo nucleado. Como assim, professor? Ele imaginou, isso aqui não é um átomo, isso aqui é o nosso sistema solar. Aqui eu tenho o Sol. O Sol está no centro do sistema solar, claro. E girando ao redor do Sol, nós temos os planetas, certo? E ele, através de vários experimentos que ele fez, né? Eu não vou explicar aqui os experimentos que ele fez. Ele usou, na verdade, materiais radioativos, né? Ele usou uma cápsula de chumbo, ele usou uma folha de ouro, chapas fotográficas, tudo isso para provar o modelo dele, né? E ele chegou à conclusão de que um átomo ele é assim, certo? Ele é parecido com o sistema solar, porque você tem o Sol no centro e os planetas girando ao redor. Você tem essas estruturas no centro e essas outras estruturas girando ao redor dessa parte central. Eu vou chamar essa parte central de núcleo,
certo? Aqui eu tenho o núcleo do átomo, certo? A gente vai falar sobre cada uma dessas partes. O átomo, como a gente já estudou antes, é a unidade fundamental da matéria. Tudo que existe é formado por átomos. É a menor fração capaz de identificar um elemento químico. É o menor pedaço de um elemento químico. Então, se eu tiver 1 bilhão de átomos de ouro, eu tenho ali ouro. Se eu tiver um átomo só de ouro, ali eu tenho ouro. Certo? Se eu tiver 100 milhões de átomos de ferro, eu tenho ferro. Se eu tiver um átomo só de ferro, eu tenho ferro. É ferro. Certo? Só que ele é a menor parte do... Né? É uma unidade daquela substância. Né? É a unidade da substância. O átomo ele é formado por um núcleo que contém nêutrons e prótons. E por elétrons que circundam o núcleo. Espera aí, professor, que agora já está ficando complicado. Espera aí. Vejam só. Perceba que tem duas estruturas aqui no núcleo, né? Um de cor, claro que essas cores são fantasiosas, elas não existem, apenas para separar aqui, né? Para ficar mais didático. Eu tenho estruturas aqui de cor verde e estruturas aqui de cor laranja. Essas estruturas aqui são os prótons e os nêutrons. Vejam só, o núcleo o átomo ele é formado por 3 partículas, que são menores do que ele. Ele todinho é formado por 3 partículas. No núcleo, no centro, tem os prótons e os nêutrons. E girando ao redor do núcleo, eu tenho os elétrons. Então vamos memorizar isso. O átomo é a menor parte da matéria. E do que é feito um átomo? De prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons no núcleo e elétrons girando ao redor do núcleo, ok? É isso que ele quis dizer aqui. Ele é formado por um núcleo que contém nêutrons e prótons e por elétrons que estão girando ao redor do núcleo. O termo átomo deriva do grego, e a gente já viu isso, que significa indivisível. Os átomos apresentam 2 partes fundamentais. A gente viu, né? O núcleo, que é o centro, né? Onde estão os prótons e os nêutrons. E a gente viu que aquela parte onde os elétrons estão girando é chamada de eletrosfera. Ok? O átomo ele tem 2 partes, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons. E girando ao redor, compondo a eletrosfera, eu tenho os elétrons. As partículas fundamentais, como a gente viu que constituem os átomos, são, como a gente viu agora há pouco, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Prótons e nêutrons, onde? Onde é que ficam os prótons e os nêutrons? No núcleo do átomo. E os elétrons, que ficam aonde? No núcleo também não, de jeito nenhum. No núcleo você não vai encontrar nenhum elétron. O elétron está girando ao redor do núcleo na eletrosfera. No núcleo do átomo são encontrados prótons e nêutrons, a gente já viu isso, enquanto que na eletrosfera são encontrados os elétrons, beleza? Vamos lá. Aqui é mais ou menos como é o átomo, que é outra representação. Você tem lá no meio essa bolinha aqui, são prótons e nêutrons, e girando ao redor em altíssima velocidade, você tem os elétrons, certo? Tem átomo que só tem um elétron, tem átomo que tem 2 elétrons, tem átomo que tem 100 elétrons girando ao redor do núcleo. Né? Depois a gente vai estudar sobre isso, a quantidade de elétrons, a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons que os átomos podem ter. Tem átomo, como por exemplo o átomo de hidrogênio, que só tem um próton, né? E um elétron girando ao redor. Né? Um próton, um nêutron e um elétron, por exemplo, girando ao redor. Então a maior parte da massa do átomo concentra no núcleo. A maior parte do que representa a massa, né, entre aspas, o peso do átomo, se encontra no núcleo. Certo? Enquanto o seu maior volume encontra-se na eletrosfera. Então, a maior parte da massa do átomo é no núcleo, mas a maior parte do átomo ele é ocupado mais pela eletrosfera. Né? O espaço mais ocupado é pela eletrosfera. Os elétrons. O elétron possui carga elétrica negativa e quase não possui massa. Vamos lá. Essas partículas, elas são eletricamente carregadas, certo? A gente vai aprender que os elétrons têm carga elétrica negativa. A gente vai aprender que os prótons têm carga elétrica positiva. E a gente vai aprender que os nêutrons não possuem carga elétrica nenhuma. Eles são neutros. Né? Por isso o nome nêutron, de neutro.
de não ser nem positivo nem negativo. Então os elétrons possuem carga elétrica negativa e quase não possuem massa. Para você ter ideia, o peso de a massa de um elétron é 1840 vezes menor do que a massa de um próton ou de um nêutron, certo? Eles são minúsculos, os elétrons são minúsculas partículas que giram ao redor do núcleo central do átomo, que a gente já chamou que essa região onde ele está girando é a eletrosfera. Além disso, eles se movem muito rapidamente ao redor do núcleo atômico, gerando campos eletromagnéticos. Já os prótons, o próton tem carga elétrica positiva. O elétron, qual é a carga elétrica do elétron? Negativa. Então, o próton tem carga elétrica positiva de mesmo valor absoluto que a carga dos elétrons, ou seja, a mesma carga, só que contrária. Enquanto o elétron tem carga elétrica negativa, o próton tem carga elétrica positiva, só que com a mesma força. Dessa forma, um próton e um elétron tendem a se atrair eletricamente. Professor, mas se o próton tende a atrair o elétron, por que o elétron não vai para o núcleo do átomo? Porque o nêutron, ele não deixa. O nêutron, ele estabiliza o átomo. Ele não deixa os elétrons se juntarem com os prótons. Ele não permite isso. Certo? Eles constituem, no caso dos prótons, constituem uma massa unitária e junto com os nêutrons formam um núcleo atômico, né? Que os prótons e os nêutrons estão no núcleo, eles vão formar o núcleo do átomo. O que quer dizer massa unitária? Quer dizer que se eu tenho um próton, então um próton vale massa 1, 2 prótons, massa 2, 3 prótons, massa 3. O nêutron também vale massa 1, massa 2, massa 10, depende da quantidade. Isso a gente vai estudar depois. Os nêutrons. O nêutron não tem carga nenhuma. A gente viu isso. Elétron negativo, próton positivo e nêutron. Nenhum é neutro. Ele é neutro, não é nem positivo nem negativo. Ou seja, apresenta carga neutra. Juntamente com os prótons, ele forma o núcleo atômico, né? Que carrega toda a massa. Na verdade, 99,9% da massa, do peso de um átomo é formada apenas pelos prótons e nêutrons, como a gente viu. O elétron, ele é tão... professor, quer dizer que o elétron não tem massa? Ele tem. O elétron tem massa, mas é tão pequenininha, tão insignificante que não conta. A massa de um elétron é 1840 vezes menor do que a massa de um próton ou de um nêutron. Certo? Então, quem constitui a maior parte da massa de um átomo são os nêutrons e os prótons. Então, imagine, lembra que eu falei a vocês que a quantidade de prótons e nêutrons define a massa, viu? Então, um átomo que tem 10 prótons e 10 nêutrons, ele vai ter mais massa do que um átomo que só tem 2 prótons e 2 nêutrons. Quanto mais prótons e nêutrons um átomo tiver, mais massa esse átomo vai ter. Por isso que alguns metais são mais pesados e outros mais leves. Já perceberam isso? Quem vocês acham que é mais pesado? O chumbo ou o alumínio? Vai ser o chumbo. E sabe por que o chumbo pesa mais do que o alumínio? Porque se a gente olhar o átomo do chumbo, ele vai ter mais prótons e nêutrons no núcleo do que o alumínio. Isso faz do chumbo um material, uma substância muito mais pesada do que o alumínio. Estão entendendo isso? Certo? Então, pessoal, está aqui um átomozinho, os elétrons girando ao redor com carga elétrica negativa. No núcleo eu tenho aqui prótons e nêutrons, prótons com carga elétrica positiva e os nêutrons sem carga elétrica, né? A gente aprendeu direitinho isso, né? Então, fica aí essa explanação que eu dei hoje. Na próxima aula a gente se encontra, espero que tenham gostado. Vou mandar 3 questões para vocês responderem aí no grupo de vocês do WhatsApp. E até a próxima aula. Um abraço para cada um de vocês e tchau.